Ela me disse no convívio que ela tinha 2 metros de altura. Do you think it's true? Você acha que isso é verdade? Well, you wonder, well, what was the measure? What kind of meter did she have to measure her height? Qual a medida que ele tem para medir a altura dela? This measure, if it's meaningful, must exist outside of our opinion. Essa medida, esse padrão, para ter significado, ele precisa estar fora da nossa cabeça. And this is another inconsistency I think I should mention. Isso é uma outra inconsistência que eu acho que eu já mencionei. So you're having coffee with your friend. Você está tomando café com teu amigo agnóstico? You're having coffee on Monday. Você está tomando café na segunda-feira? And Monday he says, there cannot be a God because there's so much evil in the world. E ele diz, não pode existir um Deus, porque existe tanto mal no mundo. Then on Tuesday you have coffee again. E aí na terça-feira você toma café com ele de novo. It seems he forgot what he said on Monday. E eu acho que ele esqueceu o que ele disse na segunda. Now he says, Agora ele diz, just read it. não existe Deus, nenhuma lei moral absoluta. Consequentemente, não existe nenhum padrão universal de bem ou de mal. Well, is evil just an illusion or is it real? O mal é só um Good, engano. is it real or what? Ou ele é real? O bem é real ou o quê? Thursday he said, Tuesday he says it's not real, but on Monday he says he doesn't believe in God because there's too much evil. Na terça-feira ele falou que não acreditava no bem e no mal, mas na segunda ele tinha falado que Deus não pode existir porque existe mal. Aí, Cannot have it both ways. You have to choose. você não pode fazer as duas coisas, você tem que escolher uma delas. I think atheists choose the first. They choose to say, yes, there is evil. Eu acho que os ateus geralmente escolhem a tá bom, existe mal. Everyone believes this. Todo mundo acredita nisso. Yeah, I mean, let's say you're a husband, you have a wife, Vamos dizer que você é um marido, você tem esposa, like most husbands do. como a maioria dos maridos tem. Is it wrong for a stranger to rape your wife? É errado uma pessoa estranha violentar sua esposa. I mean, do you need to have a discussion with your friends about this to get advice? Você acha que tem que conversar com o teu amigo a respeito disso, pedir conselhos para saber se é errado? Everyone agrees it's wrong. É errado, todo mundo sabe que isso é errado. You could take a small example. Você pode pegar um pequeno exemplo. You're driving on the highway. Você está dirigindo na autopista, né? Some crazy driver cuts in front of you. You have to put on your brakes, and he just goes right in front of you. Alguém chega para você na autopista de corte e você tem que dar aquela freada brusca e frear. What are you thinking? O que você vai estar pensando? What do you say? O que você vai dizer? Something like this. Alguma coisa assim. It's not fair. Não é justo. Well, to what standard are you appealing? Para qual padrão você está apelando? Where does this notion, this idea of fair and unfair? De onde veio essa ideia de que é justo e que não é justo? Even the atheist believes in justice. Se até mesmo os ateus não acreditam em justiça, acreditam em justiça, se até mesmo os ateus acreditam em justiça. No one can live without believing in right and wrong. Ninguém pode viver sem acreditar no certo e errado. In a way, I think atheists live better than their own ideology requires. Eu acredito que os ateus vivem melhor do que a ideologia deles requer. Okay, 2 more points. Ok, mais 2 pontos. An inadequate epistemology, that's a good university word. Aqui, falar sobre epistemologia, essa é uma boa palavra universitária. Epistemology is the part of philosophy that concerns knowledge. A epistemologia é uma parte da filosofia que aborda o conhecimento. How do we know? Como nós sabemos? Or how do we know that we know? Ou como nós sabemos o que nós sabemos? I mean, there's one philosophical position Existe uma posição filosófica that says, I don't exist. que diz, eu não existo. Or only I exist. Ou somente eu existo. Well, how do you know you exist? Como é que você sabe que você existe? Maybe you're just part of someone else's dream. Talvez você seja só parte do sonho de alguém. Inception? Na origem. Obrigado. Different name. Graças. How do you know? This is epistemology. Isso é epistemologia. Well, here's the human brain. Aqui é o cérebro humano. The issue is not biology. We're not
not discussing evolution now. Essa aqui na biologia ele não está discutindo sobre evolução agora. But your brain, if there's no God, is the result of mindless, godless processes over many. O seu cérebro, na verdade, se não existe Deus, é um processo aleatório de vários e vários anos gerar alguma coisa no seu cérebro. This piece of goop that's gray and has wrinkles in it. Isso é um pedaço cinza, mas pequeno. So why do you trust it? Então por que você confia no seu cérebro? Now, Christians don't say that our minds are perfect, Os cristãos não dizem que nossa mente é but perfeita, because we believe in a God of reason, mas porque nós acreditamos num Deus razoável. we have reason to expect it works adequately. Not perfectly, but adequately. Nós acreditamos que nosso cérebro funciona de maneira adequadamente, não perfeita, mas adequadamente. Whereas for the atheist, he has no strong reason to trust the brain Mas para os ateístas, eles não têm uma razão forte para confiar no cérebro, because it's only the result of chance processes. porque ele na verdade é simplesmente o resultado de processos aleatórios. And my last criticism is this. E minha última crítica é essa. It's the backwards reasoning that many people have. Na verdade, é um raciocínio que as pessoas chegam nele por meio de um retrocesso. Like Felix, we think what is convenient. How do I want to live my life? And then we choose to believe what we want to believe. Assim como Félix nessa escritura, a gente decide o que é conveniente eu viver, como é conveniente eu viver, e ele aí acredita naquilo. You could read it or not. Ok? Atos 24, 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. So, too many people, they arrive at their atheism, but it's not by reason. Instead, they use their reason to rationalize their atheism. Muitas pessoas chegam no ateísmo não porque elas racionalizam e chegam no ateísmo, mas elas chegam por meio de chegar numa posição confortável e pensar e raciocinar. So, it's not a position that they came to by careful reason. It's a position that they preferred, and then they start to justify it. Essa não é uma posição que eles chegam por meio de um raciocínio e analisar, eles simplesmente é uma posição que eles preferem e depois eles raciocinam. So I found this at a website. Eu encontrei isso aqui num site. It says, no God, no guilt. Diz: sem Deus não tem culpa. And then underneath it says, E aí embaixo diz: live free and responsible. Debaptize yourself. viva livre e responsavelmente, desbaptize você mesmo. Let's admit what's happening. O que está acontecendo? O que eles estão admitindo aqui? Some atheist writers Alguns escritores ateus say that, well, we as a civilization no longer require religion. We will be good without God. Eles dizem, muitos dos ateus, escritores dizem que nós somos uma civilizados, que a gente não precisa de um Deus, que a gente pode viver. Now, is that true? Isso é verdade? Did you look at the newspaper this week? Você olhou para o jornal essa semana? Doesn't seem that people do the right thing without God. Não parece que as pessoas fazem a coisa certa sem Deus. They don't do the right thing without the police. Eles não fazem as coisas certas sem a polícia. Now I'm talking about the idealized police of the world, not any particular country. Eu não estou falando sobre a polícia de nenhum país. If there's no law enforcement, do people obey the law? Se não tiver alguém que possa você obedecer a lei, você não vai obedecer a lei. Often no. Geralmente não. So why would we think they're going to do the right thing if there's no ultimate God, no ultimate judge? Então por que você acha que a gente vai fazer o bem se não tem um Deus no final das contas? No ultimate law enforcement. Não tem nenhuma lei final Sim. no final das contas. Atheist ideology has had sufficient opportunity to run the world, to govern the world. Os ateus tiveram, as políticas ateias tiveram muita chance de governar o mundo. What atheist ideology do you think of from last century? Not last century. Yeah, from the 20th Quais century. são as ideologias que você conhece que foram de ateus, que dominaram o mundo em alguns séculos, no século passado?
Comunismo. Okay, but name a person. That's good. Communism. Like, who do you think? Pensa numa pessoa, é o comunismo, mas pensa em um nome de uma pessoa. Okay, Stalin. Stalin in Russia, in the Soviet Union. Ok, Stalin na União Soviética, na Rússia. So we include not just the executions, but all the people killed of starvation because of his policies. Ok, se você incluir não somente aquelas pessoas que ele executou, mas aquelas que morreram de fome por causa das políticas dele. We're talking about the ideology of this anti-Christian man, this anti-God man. A gente está falando sobre as ideologias desse homem anticristo, anti-Deus, contra Deus. Approximately 60 million people were killed. Aproximadamente 6 milhões de pessoas foram mortas. 60 million. 60 milhões de pessoas. 60 milhões. Another name? Outro nome? I don't have such good hearing. It's a funny thing because unless you talk loud, I can't hear you now because I'm getting old. And if it's too loud, it hurts my ears. So. Ele falou, você pode falar, mas se você falar muito baixo, ele não ouve. Se falar muito alto, ele também às vezes não ouve. Mas eu vou tentar ouvir você. Like the atheist, I'm confused on both ways. Como ateu, eu estou confuso. What are they saying? What name? Qual nome? Hitler. Oh, Hitler, yeah. So the Holocaust? You heard the Holocaust? Ok, the Holocausto. Você conhece o Holocausto? That's 13. What did I say? That's 13 million dead. Foram 13 milhões de mortos. Plus World War II. Mais a Segunda Guerra Mundial. So many tens of millions. Muitas dezenas. Okay, look, we can make a list of maybe 20 atheistic governments from last century. A gente pode fazer uma lista de uns 20 governantes ateus do último século. The number dead because of them, between 150 and 200 million. O número de mortos por causa deles, acho que foi 150 milhões a 200 milhões. So sometimes they say, well, Christians have killed the most people. Algumas pessoas falam, os cristãos mataram mais pessoas. Even if they're correct, even if those were real Christians, Mesmo que eles estejam corretos, mesmo que cristãos de verdade, then it's nothing like the number killed because of atheistic ideology. eles não superaram o número de pessoas mortas por causa das ideologias ateias. We are selfish people and we look for justifications for our selfish choices. Nós somos pessoas egoístas e a gente procura justificativas egoístas para nossas escolhas. But of course, no one is fully atheistic. Everyone has a God. Mas na verdade ninguém é totalmente ateísta. Todo mundo tem um Deus. That's the way we're created. We orient our lives around the center. We orient our lives around what is most important to us. Isso é a maneira que a gente foi criado. A gente coloca a nossa vida em volta de alguma coisa. A gente se orienta por alguma coisa. And there are many possible gods. Existem muitos deuses possíveis. Just think about it. Só pensa a respeito disso. Problems of atheism. Problemas do ateísmo. And now, let's discuss briefly some reasons we can believe in God. Agora vamos discutir brevemente algumas das razões pelas quais nós podemos acreditar em Deus. But, before we move on, let me repeat something I said last time. Antes da gente continuar, deixa eu repetir uma coisa que eu disse na noite passada. And I will make it into a syllogism. Eu vou fazer isso por meio de um silogismo. Science studies the material world. A ciência estuda o mundo material. Science has never discovered immaterial reality. Science has never discovered spiritual being. A ciência nunca descobriu a realidade imaterial. Ela nunca descobriu seres espirituais. Therefore, the spiritual world does not exist. Então, o mundo espiritual não existe. See, when you put it that way in a syllogism, Quando você coloca dessa maneira no silogismo, I think you see the weakness of this. eu acho que você consegue ver a fraqueza disso. And what is the weakness? E qual que é a fraqueza? Science only studies the material world. A ciência